Bom dia, turma! Vamos acompanhar agora a explicação da aula 46 de língua portuguesa do 8º ano. Então, nós estamos continuando ainda o estudo do romance Robinson Crusoe, que é um romance de aventura. Nesta aula, nós vamos analisar os tempos verbais, de que forma eles atribuem dinamicidade à narrativa, que a narrativa assim, não fica uma narrativa cansativa, como que os verbos contribuem para isso, e vamos analisar alguns termos, algumas passagens que ajudam, expressões que ajudam a dar sequência no texto, atribuir sequência à narrativa, certo? Então vamos lá. A aula em si, 8º ano, ela está bem curtinha, bem sucinta aqui na trilha, né? Então assim, ela é bem curta. Então, em primeiro lugar, vocês façam a leitura bem feita dessa parte, leiam umas 2 vezes para vocês entenderem bem o contexto da aula, certo? Já tendo em vista que vocês já devem ter assistido a aula 46 anteriormente, para depois vir, né, aqui para a ficha de leitura. Mas assim, façam uma leitura bem feita para vocês terem realmente assim noção do que está sendo tratado aqui na trilha de aprendizagem, certo? Bom, então nós temos aqui basicamente na trilha 2 trechos do livro Robinson Crusoe para nós analisarmos os verbos e as expressões que vão atribuir sequência à narrativa, certo? Então, nesse primeiro trecho, aqui é um trecho que já foi apresentado nas aulas anteriores, então nós vamos analisar os verbos, né? Então, nós temos ali, ó, o vento caiu, o mar amainou, comecei a acostumar-me, conservei-me, o enjoo não passara, mas ao cerrar a noite. Aí aqui, ó, a noite aqui, ó, limpou o céu, o vento caiu, seguiu-se uma noite aprazível. E assim, vocês percebem como que esses verbos, eles vão dando uma continuidade assim rápida na narrativa. Ó, são vários fatos que vão acontecendo um depois do outro. Ó. O vento caiu, o mar amainou, 2 ações seguidas. Daí ele começou a acostumar-se. Daí, ó, conservei-me triste, né? Porque o enjoo não passara. Então, assim, o emprego desses verbos aqui, principalmente no pretérito imperfeito, no pretérito perfeito, que a maioria deles, né, ó, caiu, amainou. Lembrando que o pretérito perfeito são as ações prontas acabadas, aquelas que aconteceram uma vez no passado, certo? Então, ó, conservei-me, limpou, caiu, sucedeu, nasceu, seguiu-se. E os verbos no pretérito perfeito, eles atribuem dinamismo à narrativa. O que é esse dinamismo? É uma leitura rápida, as ações vão se sucedendo de forma rápida, não são assim aquelas ações demoradas, que tem uma certa duração, que se prolongam no tempo. Então, isso atribui dinamismo à narrativa. Os verbos no pretérito perfeito atribuem dinamismo à narrativa, certo? Nesse segundo quadro aqui, nós vamos analisar, tem 2 trechos aqui do livro, e nós vamos analisar as expressões aqui que atribuem sequência narrativa. Então, no primeiro trecho tem duas partes grifadas, né? A primeira é a cada momento, a segunda é no meio dessa angústia, e no segundo trecho aqui, mas ao cerrar da noite, seguiu-se uma noite aprazível, nasceu no dia seguinte. O que está dizendo aqui é o seguinte, que esse primeiro trecho aqui, ó, o fragmento 1, eles demonstram que a sequência dos acontecimentos se dá no período de um único dia, certo? Então, vocês leiam com atenção aqui para vocês repararem que é isso mesmo, né? Esse trecho aqui indicam ações que acontecem no mesmo dia. E o que atribui, o que colabora para que nós tenhamos essa interpretação? Essas 2 expressões aqui, ó, a cada momento.
é naquele dia, ó, no meio dessa angústia, é naquele dia. O segundo trecho, ó, o segundo fragmento, os acontecimentos ocorrem de um dia para o outro, certo? Ó, mas ao cerrar a noite, aí seguiu, né, anoiteceu, aí seguiu-se a noite e daí o sol nasceu no dia seguinte. Então aqui as expressões elas indicam que essas ações aqui elas começaram em um dia e foram terminar no outro, ok? Então a aula seria isso. Vamos lá para as atividades. Também estão bem tranquilas aqui, ó. Então, aula 46. Então, vocês vão ter aqui um trechinho do livro para vocês lerem, certo? Nós já lemos esse trechinho nas aulas anteriores e vocês vão analisar esses dois adjetivos aqui, circunspecto e prudente. O que significa? Isso significa que o pai do Robinson Crusoe é discreto e inseguro, é intolerante e ajuizado ou é cauteloso e precavido, certo? Então, podem procurar no dicionário, no Google, o significado das palavras, anotem no caderno, anotem aqui na folha e respondam a alternativa correta, não está nada difícil. A questão número 2, nós temos também um trecho aqui, certo? E nós temos 3 ações nesse trecho. E os verbos estão em letra maiúscula em negrito, certo? Então, aqui vocês vão colocar em ordem, ver, assim, vão ler esse trecho aqui, entender o que aconteceu e ver qual que é a ordem correta das ações do Robinson Crusoe, certo? Então, assim, aqui tem 3 ações, só que aqui nesse trecho elas não estão na ordem cronológica das ações. Ele foi contando assim, primeiro uma coisa, depois outra, mas não de acordo com a ordem cronológica. Se vocês forem colocar em ordem essas ações aqui, qual dessas ordens aqui que vai ser a correta? A ordem A, a B ou a C? Também não está difícil, é só vocês lerem com atenção que vocês já vão saber o que o Robinson Crusoe fez em primeiro, depois o que ele fez em segundo e depois o que ele fez por último, certo? Então, bons estudos para vocês. Se ficar alguma dúvida, vocês chamem a professora. Um abraço a todos.